Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta para mais um fluxo de notícias do RV-GCR, nessa tarde do dia 26 de maio de 2022, né, meus amigos? Estou aqui com o meu gatão, o senhor Boris Gato, que resolveu vir dar o ar da graça aqui, né? Ontem e também hoje, né, meus amigos? E eu acredito que eles têm um humor bem alternativo, né? Esses dias fez muito frio também aqui em Curitiba e eles não quiseram ficar perto da janela, né? Então hoje veio aqui gravar conosco. Espero que ele fique, né? Meus amigos, eu agradeço a todos os irmãos inscritos no meu canal desde o início, todos os novos irmãos que me conhecem diariamente também através da recomendação do YouTube e permitem a sua inserção e a sua inscrição, tornando essa família cada vez mais grandiosa. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Muito obrigado pelo carinho dos comentários, pela atenção ao meu conteúdo, meus amigos. Eu agradeço muito, né? E isso posiciona muito bem meu canal diante das recomendações. E eu sempre também deixo na descrição dos meus vídeos os links que levam à Fundação Coopera Frater e seus projetos humanitários, ecológicos, ecumênicos, holísticos, em sabedoria e sempre voltado à melhora do ser humano. E eu gostaria muito que vocês sempre estejam ajudando a impulsionar essas páginas, né? Meus amigos, seguindo aqui em nossas atualizações, eu gostaria de compartilhar aqui algumas coisas com vocês importantes diante desse processo, para os amigos que acreditam nos eventos e acreditam firmemente, né, nessas posições globais. Aqui vão algumas novidades interessantes. Vamos lá? O que estamos ouvindo hoje? Houve informação positiva hoje. Meus provedores estão dizendo que essa ainda é nossa semana. Ouvi muito sobre reuniões que aconteceram hoje em Reno. Ouvi sobre pessoas sendo contatadas, dizendo para estarem preparados, organizar suas finanças já na sexta-feira, e cada oferta sente que isso finalmente está sendo feito. O que pensamos hoje? Informações muito positivas. Todos estão dizendo que essa bênção estará logo em nossas mãos ainda neste mês. Ninguém está mais falando sobre atrasos. Ultimamente não ouvi mais isso. Há muitas reuniões sendo marcadas agora. Hoje foi um grande indicador de Reno e soubemos também sobre uma conversa em Zurique. Muita gente está falando sobre início de pagamento ainda amanhã e na semana que vem. Bom, novamente eu digo, ninguém sabe exatamente quando receberemos essa bênção, mas acreditamos que já começou e que não pode ser interrompido agora, e que frações estão sendo liberadas a grandes reivindicações e títulos. Veremos. Isso pertence a nós. Essa bênção tem que vir imediatamente. Então vamos todos estar prontos. Nós sabemos que todos estão prontos. E todos os anjos farão uma grande diferença. Com meu mais profundo amor. Na última quarta-feira, tivemos financiamento para grandes grupos da igreja nos Estados Unidos. Parece que essa liquidez está alcançando eles. Títulos alemães também estão sendo concluídos. E eles passarão a pagar também títulos do dragão em breve. Eles não precisam terminar com esses títulos para que o grande nível Tier 4A e B comece. Segundo informações mais recentes, os títulos continuam a pagar e começarão novamente na próxima segunda-feira. Na última quinta-feira, a luz verde foi acesa em Zurique para que os títulos restantes comecem com financiamentos. Bom, meus amigos, foram informações bem interessantes, né, provindas de alguns provedores que
eu acredito muito em sua integridade. Acredito que alguns irmãos até acompanham essas informações também em outros canais e talvez em outros provedores. E é isso aí, vamos acreditando. Alguns passos e movimentos foram dados, segundo minha humilde concepção, essa manhã. Algumas reuniões já esperadas, né? E novos assuntos surgindo no mundo todo, com possibilidade de financiamento e resgate de algumas porcentagens, né? Vamos ver como isso se desenrola, meus amigos. Eu acredito muito, mas como eu disse para vocês, não é um momento de crença, porque todos nós aqui estamos posicionados e inclinados àquilo. É mais um momento de confirmação, né? Principalmente para nós que participamos desse processo somente em linha de financiamento, né, meus amigos? Mas todos os outros eventos impulsionam para isso, todos os outros eventos que acontecem no mundo afora dizem muito sobre isso, né? Embora seja muita especulação no começo, alguns provedores, assim como o irmão Danilo Sérgio, mas se espelhando em outros provedores lá fora, estão comprometidos com a verdade e comprometidos com uma união e projetos para com o ser humano, né? Certamente, meus amigos, mais algumas informações são ditas. As coisas desmoronam, que precisam ser destruídas e depois remontadas. Isto é o que está acontecendo agora. O caos é causado por quem não sabe a diferença. Nas cenas de limpeza, a bagunça é desfeita ao encontrar uma razão. O resultado final é uma solução limpa e clara, prática, que faz sentido. Há uma razão pelo qual tais eventos não são permitidos. Perdão. Muita coisa aconteceu porque os bancos se esconderam. Os grandes chefes do sistema bancário central estão sendo removidos. Parece que os bancos irão entrar em colapso e alguns irão, mas há uma solução no plano que irá redirecionar o que resta dos bancos para criar o setor de serviços financeiros, que fornecerá todo o necessário, fornecerá os serviços básicos que precisamos para gerenciar nossas próprias necessidades financeiras. Os bancos têm historicamente distorcido os serviços bancários, tornando-os cada vez melhores para si mesmos. Isso tem que ser mudado para criar um sistema financeiro livre que sirva ao povo em vez de escravizá-lo. Podemos imaginar quando os bancos foram convertidos em centros de serviços financeiros. Você pode imaginar o que resta dos bancos, retirando-se de suas estruturas de lucro para tornar as coisas abertas ao público, uma realidade de trabalho. É isso que os bancos e o sistema financeiro quântico estão fazendo, trabalhando juntos. Rezo para que hoje continue sendo um dia muito especial para nós. Por favor, elevem sua vibração e orem ao Senhor Todo-Poderoso para liberar essa bênção concedida a nós. Não reze por dinheiro. Reze para que essa bênção não seja apenas para você, mas também para ajudar a todos. Fomos chamados para fazer bem neste planeta e nunca esquecer de nossa missão. Bom, meus amigos, mais uma nota esperançosa, né? Crítica e intensa na questão desses eventos. Também acredito em todas essas posições que nós temos que, a única maneira, né, em minha humilde opinião, meus amigos, a única maneira de nós colaborarmos para o acontecimento desse processo é orar por ele, né? Porque não há nada que possamos fazer, né, em nossa humilde escala da fila do pão, né, que vai atrasar ou né, adiantar estes processos ou eventos, né? Essas elites globais estão muito blindadas, né, e pretendem lutar até o fim na questão da não liberação dessas quantias, ou também na minimização de recursos, né? Enquanto eles puderem, né, e tiverem ainda poder e ainda hegemonia. As elites, né, posicionadas aí em alguns dos blocos econômicos, já que eu já falei com vocês, né? Certamente, meus amigos, eu acredito em uma posição que está acontecendo e acredito que a etapa em andamento é essa aqui. O próximo passo financeiro, de algumas fontes bem informadas do QFS, diz que os bancos se conectarão ao novo sistema financeiro
e que agora estão trabalhando com ajuda. O QFS, ou Tecnologia de Razão Distribuída, é o que o mundo usará para todas as transações financeiras, grandes e pequenas. A palavra tudo não deixa de fora nenhuma transação, a menos que não seja usado dinheiro. Porque sim, o novo sistema digital continuará a usar dinheiro junto com as transações normais do tipo cartão de crédito ou débito. Com o QFS funcionando, os novos centros de serviços financeiros serão adicionados. Isso fará parte de uma nova indústria de serviços financeiros. Funcionará como bancos, como serviços à humanidade em todas as suas transações. Todo o sistema bancário se tornará obsoleto devido à falta de fundos e dívidas. O QFS não endossa como bancos que ganham dinheiro. Os sistemas de transferência não são necessários, pois todas as transferências são de conta para conta na estrutura única de razão distribuída. Duas coisas tornam isso possível. A primeira é que todas as contas financeiras estão no mesmo local, no mesmo cérebro quântico, então não há necessidade de terceiros para fazer as transferências. As transferências são feitas diretamente pelo interessado e a segunda coisa é que todas as moedas têm o mesmo valor, então não há necessidade de banco de compensações internacionais fazer negócios em todas as casas de câmbio. Pagar contas é o mesmo processo fácil. Os administradores de cada empresa controlarão as transferências eletronicamente e será fácil para eles acompanhar a nova forma de fazer negócios. O QFS não tem limite de tempo para manter os dados de todas as transações, porque é permanente, como um registro. Quando o imposto de renda pessoal desaparecer, não haverá razões para ter os dados fiscais. As coisas estão mudando para o bem de todos. A única coisa que resta será pagar o imposto sobre vendas de todas as novas coisas não essenciais, exceto alimentos, remédios e alguns outros itens essenciais. E eu gostaria de fazer um breve adendo aqui, meus amigos, porque ontem, houve uma reunião envolvendo todo o sistema do Congresso, isso a nível governamental brasileiro, e isso saiu na mídia, na Mainstream News, a mídia globalista não teve como não expor esse tipo de fato, porque isso ficou muito evidente, e acerca de uma nova taxação de impostos, meus amigos, e parece que eu ouvi de 14% a 17%, que isso é totalmente favorável às leis de economia e segurança global, que muitos dos meus amigos aí conhecem, e eu também dou total crédito a esta lei, para todos ficarem cientes, meus amigos. E parece que isso está chegando ao Brasil, Eles não tiveram como não noticiar isso, que pode deixar, sim, combustíveis, alimentos mais baratos. Algumas questões outras questões podem também estar tendo um impacto, um leve impacto de queda. E eu estou muito esperançoso com esse movimento, até porque isso foi noticiado pela mídia. Eu achei que isso não ia ser noticiado e acabou sendo noticiado pela mídia. Então, isso é um grande movimento favorável a uma economia mais estável para o mundo todo, e o Brasil já se posiciona a favor de tudo isso, graças a Deus. Bom, meus amigos, certificados de ouro. Nenhum certificado digital de ouro foi ativado no QFS, nem mesmo para a coalizão ou qualquer outra pessoa. Sim, eles estão prontos, mas ainda não estão ativos. Isso não acontecerá até que o QFS defina o preço que usará para o ouro. Isso determinará quanto a moeda apoiará a onça de ouro. Quando o QFS estabelece o preço do ouro, os certificados digitais de ouro podem ser ativados. Para ativar o certificado, deve haver uma transação. Essa operação será o resgate por coalizão. Note que a troca de vouchers válidos e documentos, por serem a maioria falsos, só será realizada para projetos humanitários aprovados. Ninguém saberá realmente se é humanitário até que vá ao seu compromisso de resgate.
com um projeto humanitário devidamente documentado, onde será informado se é ou não humanitário e se receberá ou não um subsídio. A maioria dos SKRs, só um minutinho, meus amigos, e o senhor Boris, né, resolveu sair. A maioria dos SKRs ou recibos de guarda serão financiados. Os bancos autorizados pela coalizão farão o câmbio. Isso significa que não haverá centros de resgate, mas bancos autorizados para isso. Aqueles que fizeram sua lição de casa têm os documentos legais necessários e se alinham com a coalizão, e ficarão felizes. Mas outros amaldiçoarão os gurus que os guiaram. Eu sempre fiquei horrorizado quando os gurus falavam de pessoas recebendo bilhões por bônus. Não é assim a coalizão. A redenção funcionará de maneira quantitativa. O dinheiro segue. O lado negro quer que sejamos uma sociedade sem dinheiro, mas não é isso que queremos. O novo sistema tem uma forma de prever o uso de dinheiro dentro do QFS. Os certificados de ouro digitais são um bloco de dados eletrônicos que representam um aumento de dinheiro no QFS, ou seja, dólar, euro, yuan, libra, rublo, etc. Se você quiser dinheiro, vá para os novos centros de serviços financeiros que aparecerão e solicite dinheiro da sua conta. Eles passarão o dinheiro pela máquina de alocação e o certificado digital de ouro será transferido para o número de série da nota. Você faz suas compras com dinheiro e quem recebe, depositá-lo em sua conta ou depositará em um centro de serviços. O número de série do dinheiro será transferido de volta para o certificado de ouro digital de onde veio, e o dinheiro ficará fora de circulação após o uso. Aí está o seu dinheiro utilizável. Papel dos bancos. Os bancos perderam a capacidade de ganhar dinheiro, e perderão conforme o tempo mais. Tudo que os bancos nos cobram será gratuito no QFS. Portanto, o setor de serviços financeiros será uma grande quantidade de fundos para pagar os novos serviços prestados nos novos centros. Os bancos estão sendo limpos pela coalizão. Certos funcionários de bancos provaram ser dignos de participar do setor de serviços financeiros e foram ou estão sendo treinados para atuar como banqueiros, mas são funcionários dos centros de resgate. O treinamento deles já começou há algum tempo e eles não podem dizer porque assinaram um acordo de confidencialidade. O próximo passo que está à nossa frente, se você conhece o plano, está se desenvolvendo milagrosamente. É divertido saber que essas coisas são verdadeiras, porque podemos manter nossa frequência enquanto somos golpeados pela mídia. O serviço à humanidade é nosso objetivo, e é por isso que fomos escolhidos para fazer esse trabalho juntos. Não há datas. De acordo com as fontes, essa grande coalizão não fornece datas ou prazos estimados para que as coisas aconteçam. Se o fizerem, é uma farsa militar que faz parte do filme. A coalizão continuará a manter datas e intervalos de datas para que as coisas aconteçam cronometradamente por eventos. Se os deixarem sair, é engano militar. Continuarão a permitir que provedores de inteligência não alinhados forneçam notícias. Redefinição financeira global deve ocorrer antes que a troca ocorra. O engano militar está na raiz de maior parte da desinformação e da frustração resultante. A redenção não é para as pessoas terem fortunas pessoais e ficarem ricas, e sim para os humanitários terem fundos para fazer o seu trabalho filantrópico. As coisas estão desmoronando e precisam ser restauradas após essa crise. Isso é o que está acontecendo. O caos está sendo criado por quem não sabe a diferença. Nas cenas de limpeza, a resolução do caos onde encontra a razão é o resultado final, claro e limpo. Há muita razão porque alguns bancos estão falindo. Parece que irão falir eventualmente, mas há uma resolução no plano que irá redirecionar esses setores financeiros. É isso que os bancos e o sistema financeiro quântico estão fazendo, trabalhando junto.
Na verdade, uma impressão de que os bancos vão assumir o QFS, e não o contrário. Este é o plano mestre de todo o processo. Os bancos não têm dinheiro para apoiar os serviços financeiros que virão. Então, alguns humanitários ajudarão financeiramente na transição e continuarão a financiar todo o sistema, desde que o Centro de Serviços Financeiros atendam aos interesses dos cidadãos. A coalizão tem um plano estabelecido e sabe como implementar o plano para alcançar o que se pretende para a humanidade. A redefinição financeira global é o momento em que todas as moedas se tornarão valor de face uma com as outras. Isso significa que eles serão os mesmos, e este é um processo importante que exigirá algumas manobras suaves para ser realizado, mas o QFS não funcionará sem a reinicialização primeiro. Neste momento, a redefinição financeira global ainda não ocorreu. Então, o QFS está funcionando de forma primária como um novo sistema financeiro ainda alocado paralelo ao SWIFT. A reinicialização deve ocorrer antes que o QFS possa ser ativado ao nível público global. A segunda coisa que precisa acontecer são as moedas reais lastreadas em ouro, que são representadas por certificados digitais de ouro. Para criar os fundos, deve haver uma transação controlada, mas essa transação ainda não ocorreu. Alguns fundos foram criados em alguns níveis para alguns tiers, e ouvimos muito que está atingindo o nível 3. Os eventos não podem ser antecipados. No momento em que o QFS for oficialmente ativado, o preço do ouro será cimentado no tempo para sempre e não poderá ser manipulado como é agora. Então, o valor do quilo do ouro será conhecido e um certo número de aumentos de moeda pode ser garantido que igual ao valor do ouro. A ativação do certificado do ouro digital será feita por meio de uma transação, mas ainda não foi feito, porque esses códigos através dos dignatários não foram antecipados e não foram colocados. Salvamento da crise. Para inaugurar a introdução do sistema monetário QFS controlado pelo povo, a política é deixar o inimigo se destruir. E isso agora está acontecendo em tempo real diante dos nossos olhos. Nosso despertar é a massa e o maior medo do lado negro, mas não conhecemos a estratégia da coalizão. O despertar está surgindo em todo o mundo, mas tem um preço. Pode ter sido difícil e doloroso passar pelos estágios para convencer os outros. Circunstâncias e condições desafiadoras ao abrir os olhos e as mentes ainda é mais difícil. É uma luta contra o tempo e a injustiça. Quando a verdade é conhecida, são os despertos que devem compartilhar esse conhecimento com fervor e paixão com o próximo. Nem sempre é agradável, mas é uma obrigação de todos nós. O tempo é presente. São necessárias consciências ideais e uma ação rápida. A consciência humana é condicionada negativamente a ver apenas o que nos separa e não o que nos une. Acredite ou não, somos todos muito parecidos em todos os aspectos. Podemos ter origens e culturas diferentes, mas todos temos os mesmos valores básicos na vida. Todos nós queremos ser livres, saudáveis, educados e inteligentes, viver juntos e em paz, e ter acesso às necessidades básicas para sustentar a nossa vida e nosso bem-estar. Tudo o que realmente queremos é sermos felizes juntos. Muito bonito, né, meus amigos? Eu achei muito legal essa passagem e achei muito interessante trazer isso aos meus irmãos, essa leitura saudável, elucidando cada vez mais esse processo e talvez algumas perguntas de muitas pessoas possam ser respondidas por essa leitura. Por isso, meus amigos, continuem se inscrevendo aí no canal, deixando o like no vídeo, seu comentário, tudo isso é muito importante
para que nós consigamos ser cada vez mais recomendados por esse maravilhoso algoritmo que é o YouTube, né, que é uma porta aberta a muitas pessoas que desejam fazer a diferença e se tornar úteis a novos irmãos, assim como o irmão Danilo Sérgio tenta vir todos os dias conversando com cada um de vocês, e nessa nossa conversa maravilhosa é um extremo prazer da minha parte estar aqui com cada um de vocês, meus amigos, e se vocês me permitirem, cada vez estaremos em maior número, e se Deus nos permitir também, seremos cada vez maiores. Um beijo do seu capitão intergaláctico e interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz, é o infinito e além! E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus. Eu volto mais tarde com novidades. Os amigos que quiserem voltar e me dar o prazer e a honra da visita estão sempre convidados. Fiquem com Deus, irmãos. Até mais tarde. Tchau, tchau.